Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para a gente compartilhar essa angústia, que é a mesma angústia da Ana Sara, que é o que a gente deveria falar nesse top 10 de iras. E realmente, assim, é difícil talvez a gente encontrar grandes novidades. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos que eu acho que são mais de reflexão, alguns polêmicos, mas para a gente poder pensar um pouco o que a gente deve fazer nesses contextos. Não tenho nenhum conflito de interesse para esse tema. O primeiro trabalho que eu trago aqui para vocês é de um ponto que eu acho que a gente precisa começar a pensar bastante, porque é uma necessidade premente para todos nós, que é o uso de inteligência artificial como uma ferramenta dentro do controle de infecção. E, para isso, eu trouxe esse ponto, que é o diagnóstico da pneumonia associada à ventilação mecânica, que, para quem é controlador de infecção, sabe que esse é um diagnóstico difícil. Muitas vezes, a gente acha que o paciente tem pneumonia associada à ventilação, mas ele não fecha critério, ou é difícil fechar aquele critério, porque, muitas vezes, a imagem do raio-x não é legal, a gente não tem um quadro muito objetivo, será que piorou secreção, não piorou secreção, a questão da troca gasosa. Então, muitas vezes a gente fica em situações difíceis, de difícil decisão em relação a esse diagnóstico. E quando a gente associa contextos, como aconteceu na pandemia da Covid-19, em que o paciente já tinha aquele pulmão péssimo, e aí você tinha que olhar aquele paciente e falar se ele tinha pneumonia associada à ventilação. Fica difícil a gente muitas vezes fazer esse diagnóstico. E talvez utilizar ferramentas, outras nos auxiliem. A gente já viu que os scores que foram desenvolvidos para isso não são bons. Eles não são bons preditores para dar o nosso diagnóstico. Então, a gente tem que pensar em outras possibilidades. Uma delas é a inteligência artificial, e aqui eu trago para vocês uma revisão sistemática que foi feita, ou seja, um conjunto, uma síntese do que a gente tem de evidência, utilizando machine learning para essa finalidade. Só para quem não está muito familiarizado, o que é um machine learning? O machine learning ele é uma sub-área da inteligência artificial, que trabalha aí com algoritmos e com modelos, em que você alimenta um sistema com grande quantidade de dados, e o sistema ele consegue aprender novas informações a partir daquilo que você está alimentando ele. Então, conforme ele vai sendo alimentado, ele consegue aprender com aquilo. Então, ele vai gerar informações novas que não foram depositadas dentro daquele sistema. E isso permite com que ele identifique padrões e também permite, que é o que nos interessa aqui, prever alguma coisa. Então, esse é um modelo dos machine learnings, e, obviamente, isso nos conduz a tomadas de decisão que possam nos auxiliar. O que essa revisão sistemática fez? Então, eles tentaram avaliar justamente as pessoas que estavam submetidas à ventilação mecânica, então, pacientes de terapia intensiva. A intervenção aqui, a ação estudada foi o machine learning, especialmente para diagnóstico, mas principalmente para também prever. Será que eu consigo prever aquele paciente que vai ter a pneumonia? Será que eu consigo identificar fatores que vão me dizer assim, olha, esse indivíduo provavelmente vai ter essa evolução? Ele usou como comparador o nosso clássico diagnóstico, que é ir lá, beira-leito, ver se o paciente tem critério de PAV ou não. Os desfechos, obviamente, aqui, que os estudos avaliavam, era a presença ou não da pneumonia, e, obviamente, o modelo deveria ter sido aplicado antes do diagnóstico ou no momento do diagnóstico da pneumonia. Então, era esse o contexto que a gente tinha. Esses trabalhos que foram incluídos nesse estudo, eles utilizaram várias variáveis, então aqui só está expostas todas as variáveis que eles utilizaram, então vocês vão ver que são várias aí, que são variáveis importantes, tanto para a gente pensar no diagnóstico quanto para fatores de risco ou que poderiam facilitar o desenvolvimento da pneumonia. E foram, então, 10 estudos incluídos, 9 deles eram cortes retrospectivas, mas a gente já
logo que começa a ler o trabalho, já vem a informação que nos desanima bastante. Desses 10 trabalhos que eles conseguiram incluir no estudo, apenas 2 efetivamente podiam ser aplicados no nosso dia a dia, na rotina. Os outros 8 trabalhos, eles eram tão complexos que eram inviáveis a sua aplicabilidade na clínica. Então, isso já traz o primeiro desafio. Então, é algo que a gente tem que pensar, mas a gente ainda precisa desenvolver isso. Dos 10 trabalhos, 3 tinham um risco de viés indeterminado e 7 um risco muito alto de viés. Tinha muitos problemas de metodologia nesses trabalhos, então isso também dificulta a interpretação. O que eles encontraram aqui em termos de dados agregados? Então, uma capacidade, né, de um machine learning diagnosticar a pneumonia foi de 72%, essa foi a sensibilidade do teste, né, da metodologia, com uma especificidade de 90%. Mas chama a atenção quando a gente vê aí o I², que mede a heterogeneidade dos estudos, né, mostra que eles são muito heterogêneos. Então, a gente tem ferramentas que são muito diferentes umas das outras e que acabam encontrando também valores tanto de sensibilidade quanto de especificidade muito variáveis. Então, os próprios autores, né, concluem aí que essa é uma ferramenta que pode ser interessante. Talvez a gente deva ter um olhar maior para elas e começar a pesquisar mais sobre esse assunto e investir mais nisso, até porque essa é uma tendência global, não só em controle de infecção, mas para muitas áreas. Mas ainda se carece de mais pesquisas nesse tema. Outro assunto que eu trago aqui para vocês, que esse também é bastante polêmico, é o uso de máscaras dentro dos serviços de saúde. Então, esse é um trabalho bastante interessante, publicado esse ano no IT, e que traz essa discussão. Então, a gente vivia um contexto pré-pandêmico em que a gente só utilizava a máscara quando a gente identificava lá que precisava atender um paciente com algum quadro respiratório, que tinha alguma suspeita de alguma doença transmissível por via aérea. Passamos o período pandêmico utilizando máscara de uma maneira universal, e aí agora a gente vive esse momento em que a gente vai retirando as máscaras. Mas o que acontece com isso? Será que retirar essas máscaras não tem nenhum tipo de impacto, né? A gente volta para o estado anterior que a gente tinha antes da pandemia? Como é que isso vai ficar? Então, esse hospital é um hospital pediátrico norte-americano que ele relata o que aconteceu com eles. Então, é um hospital de 490 leitos. No início da pandemia, então, foi instituído todas aquelas medidas que a gente conhece, né, o uso universal de máscaras, né, as restrições de visitas, a higienização das mãos, distanciamento social, tudo isso o hospital instituiu. E, com o arrefecimento da pandemia, em novembro de 2022, esse hospital deixou de exigir o uso universal de máscaras. Ele passou a exigir o uso de máscara apenas se você fosse atender o paciente. Então, eles mudaram. Mas as demais medidas, eles não modificaram. Eles ainda mantiveram restrição de visita, né, um certo distanciamento. Então, eles não tiveram grandes mudanças desses outros parâmetros. E o que aconteceu? Olha que interessante esse gráfico. A gente tem aqui um momento inicial desse gráfico, que vai de janeiro de 19 a abril de 20, aí, mais ou menos, em que a gente considera que aí seria o estado basal, como que era o período pré-pandêmico, em termos de transmissão de vírus respiratórios dentro do hospital. Então, aqui eles mediam o número de pessoas, de pacientes e profissionais da saúde que adquiriam vírus respiratórios dentro do ambiente hospitalar. Então, ele tinha uma média em torno de 7 infecções, né, por 10 mil pacientes dia. Com a utilização de todas essas medidas da pandemia, isso caiu nesse hospital, que é o que a gente vai ver aí entre abril de 20 e até mais ou menos aí, outubro de 21. Ele caiu, então ele teve um período inicial aí de queda, que o pessoal ficou bastante contente. Aí, a partir de outubro de 21, a gente volta a ter um aumento de novo, que seria essa fase 2 aí que ele coloca, que isso daí corresponde com a introdução, com a circulação da variante Ômicron. Então, foi quando a Ômicron começou a circular. Então, eles acreditam que foi isso que levou a esse aumento.
E aí, lá em novembro de 22, eles param de, vamos parar o uso de máscara aqui no hospital. E aí, o que acontece? Ela aumenta, mas ela não aumenta para o basal que era pré-pandêmico, ela fica pior do que era antes da pandemia. Então, vai para uma situação que começou a gerar bastante preocupação para esse hospital ainda. Se a gente for ver que tipo de vírus circulava, né, então a gente vai ver que o SARS-CoV-2, ele não era o grande responsável por esse período final aí de piora. Nesse período final, a gente tinha pouco SARS-CoV-2. Tivemos um pico de influenza A nesse período aí, sincicial muito pouco, e um rinovírus e um enterovírus que parece persistir numa condição mais endêmica dentro desse hospital aí. Então, isso faz a gente pensar, né? Será que a gente pode realmente tirar as máscaras dentro dos hospitais? Será que isso é possível? Obviamente que esse trabalho, ele é um trabalho que tem uma série de limitações, e os próprios autores reconhecem isso, né? Ele é um estudo que foi feito assim, olhando de uma maneira geral, ele não tem dados muito pormenorizados, até porque isso foi feito de uma maneira retrospectiva, mas ele leva a alguns questionamentos, né? Então, será que a persistência de casos de Covid-19, né, poderiam contribuir para a gente ter mais transmissão de infecção respiratória dentro dos hospitais, né? Será que outros vírus respiratórios estariam aumentando, como o rinovírus, como o enterovírus? A gente teria circulação de outros vírus, e é isso que poderia estar contribuindo para esse tipo de fenômeno? Será que tem uma banalização do uso de máscaras? Porque isso é um fenômeno que a gente percebe. A gente viveu esse período que a gente tinha que usar máscara para tudo. E a hora que você fala que pode tirar a máscara, as pessoas esquecem que elas têm que usar as máscaras em momentos altamente necessários, né? Então, a gente vê isso. Recentemente, lá em Botucatu, a gente teve, acho que o Bruno está aqui, o Bruno que acompanhou a situação, né, Bruno? O pessoal foi lá e entubou um paciente com uma meningite meningocócica sem máscara. E aí, aquele desespero no pronto-socorro, porque o paciente foi entubado lá, ninguém estava de máscara, e você fala assim, mas, poxa vida, né? Usou máscara até agora, e agora, na hora de entubar um paciente com meningite meningocócica, não põe máscara. Quer dizer, a gente vive esse momento, será que a gente está banalizando? Então, o uso excessivo durante um período levou a uma banalização, né, nos momentos que realmente a gente precisa? Essa é uma preocupação que a gente tem, inclusive, com as precauções, né? E a outra pergunta que a gente faz é, será que isso acontece só em hospital pediátrico, onde a gente tem uma carga de pacientes com infecção respiratória viral muito grande internadas? E isso pode ser um cenário específico desse tipo de serviço e não aplicável em outros hospitais? Tudo para a gente pensar um pouco. Outro ponto que eu trago aqui para a gente poder conversar um pouquinho é o impacto da higienização ambiental. A higienização ambiental ela já viveu momentos diversos em relação ao controle de infecção. Então, a gente já teve um momento em que se achava que a higienização ambiental era muito importante, depois teve um momento em que se achou que a higienização ambiental não servia de muita coisa, e agora a gente volta num momento em que a higienização ambiental passa a ter alguma importância. Então, eu trago aqui, essa também é uma revisão sistemática, que tenta entender um pouco como que esse fenômeno está atuando no controle de infecção. Esse trabalho ele já começa mostrando a grande dificuldade que foi reunir, sintetizar esses dados, porque o número a variedade de intervenções, ela é gigantesca nos estudos. Então, a gente tem estudo com inúmeras formas de você promover algum tipo de controle ambiental. Então, desde usar aqui luz ultravioleta, desde você usar filtro EPA, de você usar, por exemplo, né, sistema de pressão negativa, e assim por diante, treinamento de pessoas, peróxido de hidrogênio. Tem estudos dos mais diversos. Então, isso, obviamente, dificulta a gente interpretar com clareza os dados que são trazidos. O que a gente tem aí? Foram 26 estudos incluídos, né? Eles foram publicados principalmente durante esse período aí, de 2013 a 2020. Apenas 5 RTCs, então, assim, a gente tem pouco ensaio clínico, a maioria dos estudos são estudos antes e depois, né? Muitos deles são retrospectivos, então isso também dificulta um pouco a validade dos dados. E apenas
dos 26 estudos, apenas 8 a gente tinha um controle efetivo. Assim, olha, esse controle realmente está adequado para a gente dizer que houve mudança. Aparentemente, o que eles verificaram tentando reunir tudo isso, né? 58% de redução de pacientes colonizados ou infectados com IRAS, né, pacientes que desenvolviam IRAS, se a gente considerar todos os micro-organismos que eram testados. Então, assim, em 58%, tudo que se testou caiu utilizando alguma dessas medidas, né? Se a gente considerar que também é uma dificuldade desse tipo de estudo, é que muitas vezes você não tem apenas uma medida única dessa. Eu vou usar vapor de peróxido de hidrogênio lá no meu hospital e vou avaliar isso. Mas a gente não faz só isso. Esse que é o problema, né? A gente faz outras medidas para tentar redução de pacientes colonizados, redução de IRAS, e aí a gente não sabe se o impacto é realmente daquela medida. E como esses trabalhos eles tiveram essa dificuldade de ter um controle bem adequado, fica um pouco difícil da gente concluir isso. Então, se a gente agregar, né, pensar que existem as outras intervenções juntas, a gente sobe para 69%. E se a gente considerar que, em pelo menos, né, de todas essas medidas, pelo menos um tipo de micro-organismo caiu, né, ele reduziu a sua taxa de colonização ou de infecção, isso sobe para 88%. Os estudos, eles basicamente são com gram-positivos. São estudos norte-americanos, né, alguns europeus, então MRSA, VRE, essa é a grande parte dos estudos, né? A gente tem alguns estudos com clostridioides e quase nada para gram-negativo, que é a nossa angústia. Então, mostra que a gente ainda precisa investir nisso, investir em pesquisa para gram-negativo. Quando se avalia, se verifica os estudos que avaliaram a carga biológica, seja por cultura, seja por medida de ATP, o que a gente vai encontrar é que todos identificaram queda da produção, aí, seja da carga bacteriana ou da produção do ATP. Então, as considerações sobre essa revisão, né? Então, ela parece mostrar realmente que tem benefício à higienização ambiental, então acho que esse é o caminho, acho que a gente realmente deve prosseguir nisso, mas a gente ainda precisa investir em melhores evidências. Então, ensaios clínicos melhores, né, estudos de melhor qualidade, tentar homogeneizar mais as nossas intervenções, né, principalmente para a gente conseguir analisar isso de uma maneira melhor. E isso daqui eu já comentei, que é a questão das demais intervenções, que a gente precisa, obviamente, equalizar isso. Trago esse trabalho aqui também para a gente pensar um pouco nele, porque eu acho que ele é um ponto bastante importante e que principalmente impacta na nossa clínica. Muitas vezes a gente tem pacientes que são colonizados por multiresistentes, e aí aquele paciente aparece lá com febre, hipotenso, e a pergunta sempre é: eu devo fazer cobertura para esse agente ao qual ele é colonizado? Ou eu trato esse paciente e ignoro aquela cultura que ele tinha de vigilância, ou por uma outra cultura que identificou que ele é colonizado? Então, essa é uma pergunta que a gente, na clínica, a gente está sempre vivendo com ela, né? Será que eu devo ou não devo? Então, esse daqui também é uma revisão sistemática que tenta trazer um pouco de resposta em relação a essa questão para nós, especificamente para as Klebsielas resistentes a carbapenêmicos. Então, o quanto que um indivíduo colonizado desenvolve de infecção e o que poderia propiciar ele a isso. Então, foram 14 estudos aqui incluídos nessa revisão. As publicações elas estão entre 2012 e 2023, somam aí 5.483 pacientes, né? Todos eles eram com colonização retal, então aqui foi especificamente essa colonização que foi considerada, então todos tinham pelo menos o swab retal coletado, e que era uma Klebsiella resistente a carbapenêmico. Aqui não importava muito, eles não checaram muito o mecanismo de resistência, é uma KPC, é NDM, ou tem algum outro mecanismo. E os pacientes eles eram seguidos de 30 até 90 dias para verificar se havia o desenvolvimento de infecção. Então, era dentro desse período que essa avaliação foi feita. Então, o que a gente encontra? Que
reunindo todos esses estudos, né, uma taxa aí de 23% de infecção em indivíduos previamente colonizados. E dentro desses 23% de infecção, a gente vai encontrar principalmente o quê? Infecção primária de corrente sanguínea e pneumonia. Então, predominou, né, os dois somados aí dá quase 20%. Então, foi a grande maioria, a gente teve pouca infecção urinária, pouco sítio cirúrgico, foi basicamente pneumonia e corrente sanguínea. Porém, quando a gente olha nesse estudo, a gente vai perceber, né, se a gente olhar aqui o I quadrado aqui, né, 97%, ele é um estudo que tem muita, né, uma revisão que mostra muita variabilidade. Na hora de meta-analisar esse dado, a gente percebe que essa prevalência de, quer dizer, incidência aqui, né, essa incidência de infecção, né, colonização seguida de infecção, ela é muito variável, isso de acordo com os hospitais, de acordo com o local. Aqui a gente tem trabalho de diversos países, então isso mostra que é um dado que precisa ser melhor estudado. Se a gente tenta verificar fatores de risco para o desenvolvimento de infecção em pessoas colonizadas, eles identificaram esses 3 clássicos fatores: internação em UTI, procedimento invasivo, aqui qualquer tipo de procedimento, e pessoas que tinham mais de um sítio de colonização além do retal. Então, se eu tinha identificado essa Klebsiella em outros sítios, e indicando que esse indivíduo poderia ser multicolonizado. Então, esses 3 aparecem como sendo fatores para a gente considerar nesse contexto, né? Então, lembrando que é um trabalho que eu acho que ele é bastante interessante, porque ele nos traz alguma resposta, embora a gente ainda precisa melhorar essa avaliação. E, por fim, para a gente terminar, eu trouxe esse trabalho aqui. Ele é um trabalho que, vamos dizer assim, ele é relativamente simples e complexo ao mesmo tempo, complexo pela sua grandiosidade, né, mas um trabalho que, vamos dizer assim, revive muitos dos conceitos e ideias que a gente traz, mas que eu acho que o peso dele é muito grande, acho que mereceria estar aqui para a gente conversar um pouco. Então, é o impacto aqui das IRAs na mortalidade em pacientes que estão em terapia intensiva. Esse é um estudo, essa é uma grande corte prospectiva, que, como no título aí fala, olha, entra países da Ásia, da África, da Europa Oriental, da América Latina e do Oriente Médio. A gente tem que lembrar aquilo que a Ana Sara falou agora de pouco para a gente, né? A gente importa muitas informações vêm da Europa Ocidental, vêm dos Estados Unidos, que são os grandes produtores de pesquisa, de ciência, e a gente fica sempre pensando, será que no nosso contexto, na nossa realidade, isso acontece, é a mesma coisa? Então, acho que esse trabalho ele vem responder essas questões. Então, aqui, eles avaliaram, né, 786 UTIs, né, de 287 hospitais, de 37 países. Então, é um trabalho gigantesco, né? Isso é um consórcio internacional que já existe há muito tempo, então, é um programa que você vai incluindo pacientes. O Brasil faz parte disso, né? O Eduardo Medeiros está nesse grupo. Então, eles pegaram aí uma corte que vai desde 1998 até 2022, são mais de 300 mil pacientes, e a gente tem mais de 2 milhões de pacientes dia. Então, é uma informação altamente robusta, né? Quanto que a gente tem um trabalho que tem essa quantidade, essa dimensão de pessoas para a gente poder analisar. Então, acho que esse é o peso desse trabalho, essa é a grande importância desse trabalho. Quando a gente olha para o tipo de UTI, né, e pensando aqui na taxa de mortalidade, ele encontra aí, né, que as principais mortalidades foram em UTIs respiratórias, UTI adulta oncológica e médico-cirúrgica, né, foram as que predominaram em termos de mortalidade. É interessante porque eles dividiram os países de acordo com a renda per capita. Então, os países estão divididos aí em lower middle income, upper middle income e high income. E aí chama a atenção, justamente, né, que, se a gente olhar ali lower middle income, a gente vai ter uma taxa aí de 11% de mortalidade. Upper middle income, ele está em torno de
17% de mortalidade, né? E que mostram assim que são taxas ainda bastante elevadas, né? Então, isso faz a gente pensar que o nosso contexto, o nosso cenário, ele é um cenário que ainda preocupa bastante. E quando a gente olha para os fatores de risco, obviamente eles encontraram aqui fatores de risco clássicos, que a gente já imagina que aumenta a mortalidade, como, por exemplo, ter infecção primária de corrente sanguínea associada a catéter, ter pneumonia associada à ventilação mecânica. Mas vejam só, um fator que me surpreendeu aqui foi a infecção do trato urinário associada à sonda, que, em geral, a gente não dá muito valor para ela, né? A gente fala assim, infecção urinária, é uma coisa mais tranquila. Dá trabalho, mas a gente nunca imagina que isso aumente de mortalidade, porque, em geral, são infecções mais simples, né, menos agressivas, mas eles encontraram isso como um fator independente de mortalidade. Então, isso nos chama bastante atenção. É algo que talvez a gente precise se atentar mais nos nossos hospitais. Outro fator que eu queria chamar a atenção aqui para vocês, que eu achei muito interessante, foi que os hospitais públicos representaram um fator protetor para a morte. E isso também me chamou bastante atenção para a gente poder pensar um pouco por que veio esse dado aí, né? A gente, em geral, imagina que fosse o contrário, né? Porque a gente pensa até que, inclusive, nos hospitais públicos, muitas vezes você tem pacientes mais graves, né? É um cenário um pouco diferente que havia nos hospitais privados. E eles encontraram fatores que são bastante conhecidos e que são modificáveis, que é o ponto que eles concluem desse trabalho, né? Então, a gente tem vários fatores, como, por exemplo, o uso de dispositivos, que é algo que a gente pode tentar intervir, tempo de hospitalização, tempo de ventilação, o tempo de uso de cada um desses dispositivos que acaba tendo impacto. Então, a gente pode tentar trabalhar com essas informações como medidas, porque dentro do nosso cenário é isso que a gente está esperando encontrar. Era isso que eu queria passar para vocês. Agradeço a atenção de todos.